Então, Boaz deu 6 medidas de cevada. Então, o número 6 ele chama atenção porque ele representa algo que não está completo. Em Israel se diz até uma coisa interessante. Não é suficiente apenas fazer o que é correto, né? Mas da maneira correta e se evitar a aparência do mal, fugir da aparência do mal. Então, no versículo 15, nós lemos assim: acrescentou: traga o xale que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e enquanto ele pôs 6 medidas de cevada nele, a seguir foi a cidade. Então, eles foram junto à cidade, mas chegou lá, ela foi para um lado e ele foi para o outro, né? Existem algumas possibilidades, né, a respeito aqui desse versículo. A primeira possibilidade é que Boaz deu uma quantidade que seria suficiente para a refeição matutina de Ruth e Naomi, uma quantidade suficiente. Essa quantidade implicaria na redenção de Ruth, quando elas tivessem terminado a refeição e, portanto, o assunto seria resolvido no dia seguinte. A outra possibilidade, né, à beira de se arruinar com a presença de Ruth no solo do debulho, se preocupavam em encher o xale de Ruth com cevada para levar alguma alegria a Naomi. Uma coisa interessante, né? Esse homem, em todo tempo, né, Boaz, ele se mostra um tzadik, né? Um homem justo, né? Não é à toa que ele é um gibor raio, né? Homem bom, né? Um homem bom, é um homem valoroso, de valor, né? Virtuoso. Então a gente vê em poucas atitudes assim, que menciona sobre ele, e num lapso de tempo curto ele consegue fazer várias atitudes de bondade, né? Gemilut Hassadim, né? Ou seja, ele tem a preocupação com a reputação de Ruth, ele tem preocupação em redimir Ruth, ele tem preocupação com a sogra de Ruth, que é parente dele. Ele se preocupava o tempo todo. O tempo todo, né? Mas o fato ele estava cercando de todas as maneiras, cuidando dela, preservando a imagem dela. O tempo todo ele zelou por ela, né? Seja qual for dessas possibilidades, a gente vê que existia esse zelo. Então, Boaz deu 6 medidas de cevada. Então, o número 6 ele chama atenção porque ele representa algo que não está completo. Como esse presente generoso era incompleto, Ruth ainda esperava a última porção de cereal que concretizava o seu descanso. Então, ele deu a ela uma quantidade que foi boa para ela, generosa, mas ainda não estava completa a quantidade. Esse número 6 é bastante interessante, é como se fosse uma sexta-feira, vamos dizer assim, né? Um dia de preparação para o Shabat. O Shabat é o dia principal, seria o dia da redenção de Ruth, né? Como se fosse, eu não estou dizendo que seria num Shabat, poderia até ser, mas o que eu estou dizendo é o Shabat no sentido de um dia, do melhor dia, né? Do dia especial, do dia principal. É como se Boaz estivesse falando assim nas entrelinhas, o melhor está por vir. Sim. Eu já estou cuidando de você aqui, mas tem algo ainda melhor que virá depois disso, né? Então, assim, é bem interessante. Por exemplo, sendo Boaz, um homem com toda essa reputação boa, um homem que seguia a Torá, seguia os mandamentos, a gente vê a preocupação dele em cada detalhe, em cumprir os mandamentos da Torá. E, por exemplo, a título de curiosidade, quando a gente vê a palavra escriba, lá na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, né? Escriba, em português, escriba. Se perguntar para alguém, por que o nome do cara era escriba? Ah, sei lá, acho que ele ficava escrevendo, né? Escriba, né? Só que no hebraico, a palavra escriba é o quê? Sofer. É um samek, um pei e um resh. Curiosamente, a palavra livro, tá? Que é sefer, se escreve com as 3 letras iguais. Só muda o sinal massorético. E sinal massorético é novo. Antigamente se pronunciava da mesma maneira, tá? No hebraico mais antigo, o escriba era sapar, tá? Livro era sapar. E pasmem, tá? A palavra contar, enumerar, tá? Também se utiliza das 3 letras, igualzinho. Samek, um pei e um resh, ou seja, né? Sapar, verbo sapar, contar. Por que eu estou falando isso, dando essa volta toda?
um israelita que estuda a Torá, já desde que nasceu, que era o caso de Boaz, tá? Ainda que ele não tivesse o título de escriba, que só vem surgir esse título oficialmente na Aliança Renovada, mas todo israelita já era um escriba, vamos dizer assim, porque ele lia a Torá e ele aprendia. O Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3 e assim por diante. Tudo que eles faziam na vida deles tinha um significado numérico. Não é igual, por exemplo, no Brasil, uma pessoa nunca vai fazer uma associação, letra A vale 1, B vale 2, letra C vale 3. Não, a cabeça do israelita já é toda voltada o quê? Para números, para gemátria. Então, com certeza, né, por trás desse número 6 aí, tinha uma mensagem, né, codificada aí, né? Tinha uma mensagem. E é tão profundo isso aponta de tal maneira para a redenção do Mashiach Yahushua, que a gente vê que, por exemplo, lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz, no princípio criou Elohim Aleph Tav, os céus, e Aleph Tav, a terra, aparece 6 vezes a letra Aleph, né? Aleph, além de significar boi, né? Significa líder, tá? A palavra Aleph também significa 1000, Aleph, Aluf, a palavra 1000 é Aleph também. Então, desde muito tempo, já se tem o entendimento de Israel de que a humanidade teria 6.000 anos, por causa das 6 letras Aleph que aparecem no primeiro versículo da Bíblia. Só que, curiosamente, aparecem 6 Alephs e aparecem 7 palavras. Essas 7 palavras chamou a atenção de todos os comentaristas há milênios, o quê? Que o mundo teria 7.000 anos ao todo, até entrar a eternidade. A eternidade é o 8º milênio. 6.000 anos seria dado para a humanidade. Quando completasse 6.000 anos, o que entraria? O 7º milênio, que é o que a gente está aguardando. Quando os pés do Messias pisarem no Monte das Oliveiras, conforme a gente vê em Zacarias 14, né? Ele vai retornar e vai iniciar o grande Shabat, o Shabat Gadol, o reino milenar. É essa 7ª medida aí de cevada, né? 7ª medida. Ou seja, e a gente vê que essas 6 medidas que são dadas para Ruth, é como que o Mashiach estivesse falando para toda a humanidade, olha, durante esses 6.000 anos, tá? Eu vou estar cuidando de vocês, né? E quando vocês acharem que está acabando, é o momento de eu retornar. Então, no versículo 16, nós lemos assim: quando ela se aproximou da sogra, esta lhe perguntou: quem é você, minha filha? Ela lhe contou tudo o que o homem havia feito a seu favor. Essa pergunta, quem é você, foi feita também no capítulo 3, versículo 9. Boaz faz para Ruth. Mi'at, tá? No hebraico, né? Mi'at. Mi'at. Quem é tu? Quem é você? Então, ele pergunta quem é você e ela responde: sou Ruth, sua criada. Entende-se que quando Ruth chegou ainda estava escuro, é uma das possibilidades. Então, Naomi não a reconheceu, por isso que perguntou quem era ela. Um outro entendimento, Naomi queria saber se Boaz já havia estabelecido um compromisso com ela, porque, de acordo com a Torá, presentear uma mulher solteira era uma das formas de estabelecer um compromisso de noivado. Então, ela poderia estar questionando como é que estava a situação dela. E no versículo 17 nós lemos: e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, pois me disse: você não deve voltar para sua sogra sem nada. Esse pronome me também não aparece no original em hebraico, insinuando que Boaz, em sua modéstia, nem olhava para ela quando falava com ela. No original em hebraico não aparece esse me. Então, no original hebraico, a gente lê da seguinte maneira: ele deu estas 6 medidas de cevada. Não é ele me deu, ele deu. E a gente vê, né, são sutilezas, né, do hebraico. E a gente vê que é tipo assim, o eu dela, vamos dizer assim, o que ela pensava, o que ela deixasse de pensar, estava colocado de lado. Quer dizer, ela estava seguindo ali à risca as instruções da sogra dela, Naomi, ou seja, ela colocou o eu dela de lado, ela saiu da terra dela de Moab, abandonou lá os deuses pagãos de Moab, abandonou aquela cultura toda de Moab, né? Veio para Israel para buscar o Elohim de Israel, que ela se abrigou debaixo das asas dele, e a gente vê que realmente ela se esvaziou totalmente de si mesma. Ela queria fazer a vontade do Criador, né? E um detalhe aqui,
né, que a gente vê uma coisa interessante. No 3,17, ela disse: estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: não vais vazia até a tua sogra. Olha que coisa interessante, tá? Essa expressão que ele fala, não vá, né, não volte vazia até a sua sogra, é uma reversão magnífica do capítulo 1, versículo 21, quando Naomi fala: eu saí cheia daqui de Beit-Lehem para ir para Moab, e agora eu voltei vazia. Sim. Lá no capítulo 1, versículo 21. Então, Boaz, esse homem, ele é tão cheio da presença do Criador, que ele se preocupou com ela. Tipo assim, eu quero, o que eu puder fazer para tirar da cabeça dela, né, essa ideia de que ela não seja uma pessoa abençoada, né? Então eu quero mostrar para ela que ela é uma pessoa abençoada. Ou seja, tem que sair da cabeça dela esse negócio. Eu fui cheia e voltei vazia. Ele se preocupou, né, para que ela não fique vazia, né? Então por isso que ele fala, né? Bonito. Não vais vazia até a tua sogra. Quer dizer, esse zelo, né, que ele tem tanto com Ruth quanto também com Naomi, né? Muito bonito. Ruth queria deixar claro a Naomi que Boaz não estava lhe dando um presente de despedida. Então eles falam que Ruth deixou isso bem claro para Naomi, né? Que ele não estava dando um presente de despedida. Ele estava expressando o desejo de que Ruth continuasse ligada à sua sogra. Então no versículo 18, nós lemos assim: Naomi disse: minha filha, fique onde você está, até saber o que vai acontecer, pois o homem não descansará, a menos que resolva hoje a questão. Ela viu que realmente ele estava disposto a resolver naquele dia mesmo a questão. A gente vê aí que Naomi chega a um ponto e fala assim: olha, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito. Tudo que era para ser feito a gente fez. Agora vamos sentar e esperar que Yahuwá faça o resto para nós. Então, é mais ou menos essa situação que a gente se encontra às vezes na nossa vida, que a gente já fez tudo o que tinha que ser feito. Quando você tem a certeza de que fez tudo o que tinha que ser feito, da maneira certa, no momento certo, então você tem que sentar e esperar que aí quem vai fazer, né, é o Criador. No Sefer Tehillim, né, no livro de Salmos, capítulo 37, é um texto bem conhecido. Entrega o teu caminho a Yahuwá, confia nele e ele tudo fará, né? Ou seja, então tem um momento na vida, né, igual você está falando, que embora a gente tenha feito tudo, a gente tem que esperar na providência dele, né? Então, assim, o 6, que é a quantidade de cereal que Boaz deu a Ruth, simbolizava algo não completo. Na sexta-feira, a preparação, né, que a gente falou, né, no caso do Shabat. É como se o 6 fosse o dia de preparação, a sexta-feira na nossa vida, para aquilo que ele tem de melhor, que é o Shabat. E Ruth ainda esperava a última porção do cereal, que concretizaria o seu descanso, que daria a ela realmente um descanso. Até então ele deu a ela uma palavra, uma certeza de que ele iria fazer de tudo. Então, agora ela estava esperando o momento da redenção. Um encorajamento para nós, né? Por exemplo, se Ruth e Naomi, elas confiaram totalmente, elas tinham inteira certeza de fé, né? Fé em hebraico é emuná. Uma super fé é bitachon, né? É um degrau a mais do que a fé. Então elas demonstraram essa inteira certeza de fé nesse homem chamado Boaz. Então, usando o método hebraico Kal Vachomer, ou seja, leve e pesado, se para um homem foi depositada nele toda essa inteira certeza de fé, muito mais nós podemos ter essa inteira certeza de fé, essa bitachon, no Mashiach e Yahushua, tanto com relação ao seu retorno, né, que a gente aguarda, como com relação à provisão da nossa vida, as nossas necessidades mais básicas. Matitiahu, Mateus 28, 20, né? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, então ele prometeu que estaria conosco, ele que é um pai amoroso, se preocupa com cada um de nós, ele virá nos resgatar, né, nos libertar definitivamente, mas enquanto isso não ocorre, ele nos deu um presente. Ele nos deu o quê? Ruach HaKodesh, da promessa.
tendo nós crido nele, ele nos deu como presente o quê? O Espírito Santo da promessa, até o seu retorno, né? Vamos dizer assim, o presente, né? O presente que Boaz deu, né, para Ruth. Então, Mashiach, ele nos presenteou, né? Enquanto não ganhamos um corpo glorificado, que vai chegar esse dia, né? Mas enquanto isso nós temos uma porção dele, que é ele próprio, né? Ruach HaKodesh, ou seja, habitando dentro de nós. Então isso é algo maravilhoso. O livro de Salmos fala assim, no capítulo 34, até os leõezinhos necessitam e passam fome, mas aqueles que temem a Yahuwá, né, nada lhes falta, ou seja, o Criador, ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós, ele sabe de todas as coisas, o que a gente precisa, na hora que precisa, e ele não vai desamparar nenhum de nós. Então, assim, que a gente seja encorajado, né? E que venhamos esperar o retorno do nosso Meler Hamashiach, do nosso Rei Messias, que vai nos resgatar dessa situação. Assim como Naomi, ela falou, quem és tu, minha filha? Né? Quem és tu? Ou seja, ela queria saber como é que era a situação de Ruth, como é que estava, se tinha mudado alguma coisa. Vai chegar um dia em que a nossa situação vai mudar totalmente. Nós não seremos como nós somos agora. Assim como a Ruth, né, antes desse encontro aí, né, antes do casamento, né, que vai ser cenas do próximo capítulo, era uma Ruth 1.0, vamos dizer assim, né, de uma maneira brincalhona. Depois ela se torna o quê? Uma Ruth 2.0. Vamos dizer assim como nós seremos também, resgatados pelo nosso Goel, né, nosso resgatador, Yahushua HaMashiach. Então, que a gente possa aprender a olhar a vida com olhos de eternidade, né? Olhar para as coisas diferentes, para as nossas lutas, e ter o entendimento que o Eterno tem quando Ele olha, e que a gente possa aguardar, porque a salvação está próxima. Seja a nossa salvação eterna, né, que a gente está aguardando aí com Mashiach, ou a salvação de uma situação de imediato que a gente está passando agora.